Olá, bem-vindos! Estamos começando o Live News desta semana. Hoje vamos falar sobre a produção de vinhos no Rio Grande do Sul. Estamos colhendo mais uma safra de uvas que promete resultar em vinhos de excelência. O vinho gaúcho, que é o vinho brasileiro, já que somos o principal produtor do país. Recebemos o enólogo Christian Bernardi, da Maison Forestier. Eu quero falar da Maison Forestier, porque é o espumante brasileiro mais premiado do exterior e uma das marcas clássicas da história do vinho no Brasil. Nascida em 1750 na França, chegou ao país em 1970 como produto importado e, devido ao sucesso de vendas e da sua qualidade, em 1977 instalou-se em Bento Gonçalves. Eu sou, Christian, vou dizer aos nossos telespectadores, um apaixonado pelo espumante Maison Forestier, o Rosé. É uma delícia o Rosé. Okay. E aí, Christian, como é que está essa safra? Como é que está o mercado? Como é que está a Maison Forestier neste momento? Perfeito. É um momento bastante importante, né, para a vitivinicultura, como de qualquer setor da economia do mundo, em função de toda a contingência. E essa safra aqui, que está em fase final, aqui na vinícola propriamente a gente encerrou já as atividades de recebimento de uvas. Algumas vinícolas aqui da região ainda têm alguns volumes a serem colhidos, mas está por finalizar. Foi uma safra realmente muito boa. Veio na sequência de uma safra espetacular, que foi 2020, e 2021, digamos que foi uma safra de normal para mais, com alguns momentos, alguns grupos de variedades com grande destaque, outros dentro de uma normalidade, mas o que nos permite, sim, dar continuidade a um trabalho que já se estende de muitos anos, sim, de melhoria contínua, melhoria constante da vitivinicultura brasileira. Então, acho que a Maison Forestier está inserida dentro deste trabalho de, a cada ano, aprimorar seus processos, aprimorar seu estilo, digamos assim, de vinificação, para que cada vez mais o consumidor de vinhos, e um consumidor que é jovem, mas que vem se multiplicando também, as pessoas que buscam o vinho como bebida preferencial, bebida do dia a dia, bebida para comemorações, começam a identificar realmente um estilo, uma característica, algo que marca os produtos elaborados na região da Serra Gaúcha, assim como os produtos diferenciados da região da Campanha ou do sudeste do Brasil, de outras regiões produtoras. É importante começar a ver esse entendimento do Brasil como um produtor de vinhos. E dentro desse aspecto, a Maison Forestier está bastante feliz com o resultado que vem tendo nos últimos anos, sem dúvida alguma. E é um detalhe interessante, né? O Maison Forestier, o espumante brasileiro mais premiado no exterior. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é importante. Até alguns anos atrás, o charme era beber champanhe ou espumante francês. Hoje é o contrário. A Europa está bebendo e aprovando, né? Tanto é que o Maison Forestier foi escolhido com vários prêmios na Europa, principalmente na França, né? Sim, nós tivemos resultados bastante importantes com premiações, tanto com a marca Forestier quanto com a marca Gran Legado, em concursos internacionais, o que demonstra realmente um trabalho de um perfil de produto que tem uma aceitação, digamos assim, mundial dentro do grupo de apreciadores, de experts em vinhos, né? Então foi sim, está sendo um trabalho, como eu falei anteriormente, contínuo de melhoria e de personalização dos produtos para atingir esse perfil, né? Mais recentemente a gente teve sim algumas premiações na França, que é o país onde se produz o champanhe, né? E que é a bebida referência dentro desse segmento de vinhos espumantes, aquele vinho que tem gás carbônico, que tem borbulha. Ninguém jamais vai negar que o champanhe é o produto original de todo esse processo, foi o primeiro vinho espumante a ser criado no mundo, e ele é uma referência a todos os países produtores, e nós também, não que os seguimos, mas temos como um objetivo a ser alcançado
de ter esse reconhecimento, esse prestígio que o champanhe teve no mundo. Então, sabemos que estamos fazendo um trabalho num caminho correto e sempre com a expectativa de chegar mais próximo do que o mundo está consumindo em espumantes. Qual é a diferença do Brut para o Rosé, em média de temperatura? Tem gente que gosta do champanhe, do espumante bem gelado, estupidamente gelado, enfim. Diga para os nossos telespectadores, Cristian, qual é o caminho, o segredo? Sempre o espumante, por ter presença de gás carbônico, algumas coisas são inevitáveis. Por exemplo, ele deve estar refrigerado, né? A ideia do extremamente gelado, ali muito próximo a 0 grau, não seria uma temperatura, digamos, ideal, em função de que você deixa de apreciar uma série de virtudes que haveriam na bebida, né? Então, algumas noções gerais que se pode falar é: quanto mais doce for o espumante, no caso dos espumantes moscatéis, por exemplo, se tolera uma temperatura mais baixa, talvez 4, 5 graus de temperatura. Um espumante brut, ele se permite ser consumido a uma temperatura um pouquinho mais elevada, talvez mais próximo a 10 graus. Dentro dos brutes, quanto mais envelhecido ele for, quanto mais estruturado ele for, principalmente os espumantes do processo, elaborados pelo processo tradicional, champenoise, eles merecem uma temperatura um pouquinho mais elevada, mais próxima a 10, enquanto que um brut rosé mais delicado, mais leve, pode ser consumido talvez a uma temperatura de 7, 8 graus. Então é sempre na ideia de que quanto mais delicado ou mais doce for a bebida, mais frio. Quanto mais estruturado, um pouquinho mais quente, mas claro que num limite de uma bebida gelada, jamais tomar um espumante quente. Tem um Grand Legado do Maison Forestier, um Rosé, um Brut. Quanto tempo eu posso ficar com ele, digamos assim, armazenado, guardado? Quanto tempo? Qual é a média? Ele tem um prazo? Os espumantes, eles têm uma lógica de que no momento que eles foram para o mercado, eles já estão, digamos, no seu momento adequado de consumo. Ele se permite a uma guarda não tão longa, mas pode sim acontecer por talvez 2 ou 3 anos, quanto muito. Não se recomenda que o espumante fique guardado numa adega por muito tempo, porque ele não tem o que ganhar de virtudes nesse tempo de adega. Contrário de um vinho tinto, onde você tem toda uma relação com taninos, com compostos polifenólicos que permite o envelhecimento dos vinhos, os vinhos brancos, de uma forma geral, e sobretudo os espumantes, eles são, digamos que eles não ganham com a guarda, mas eles suportam, sim, por 2 ou 3 anos, quanto muito, de uma forma bastante estável. Depois disso, você pode ter um declínio, uma perda de qualidade, que talvez está um pouquinho relacionada com uma oxidação, eventualmente até um pouco de perda de gás carbônico, que você tem, sim, digamos assim, um escape, um vazamento muito lento, muito sensível de pressão interna da garrafa com o passar dos anos, que vai começar a ser perceptível lá depois de 5 ou 6 anos da garrafa guardada. Isso já começa a aparecer de forma mais nítida, né? Quais são os produtos, as novidades que vocês estão lançando aí? Tem alguma novidade, alguma dica nova? O espumante, os vinhos? O que a Tecnovin, o Grand Legado, a Maison Forestier tá lançando aí no mercado? Nós tivemos o ano passado o desenvolvimento, a extensão, digamos, do segmento e até uma remodelação de embalagens também dentro dos espumantes rosés, que é um segmento de espumante que permanece, tem ainda um crescimento já de alguns anos e ainda é bastante consistente, onde que o consumidor percebeu nesse produto algumas virtudes bastante interessantes aqui para a nossa condição de consumo. Então, a gente fortaleceu muito essa linha de produtos, tanto no método tradicional, com o Grand Legado Champenoise Rosé, quanto com o Grand Legado Charmat Rosé. Também lançamos recentemente um Moscatel Rosé, e dentro também dessa filosofia, e já evoluindo um pouquinho mais, com a própria condição das pessoas estarem muitas vezes mais em casa, em um consumo não expansivo com tantos amigos,
e se percebeu um crescimento importante também nas embalagens individuais de espumantes. Christian Bernardi, agradecer a sua participação, muito obrigado. Alguma questão que eu não tenha colocado? Eu lembro, Christian, só para finalizar, que foi realizado um grande evento reunindo os produtores de vinhos e espumantes do mundo inteiro. E esse jantar foi aí, na sede da Maison Forestier do Gran Legado, né? Um jantar que, inclusive pela Rádio Bandeirantes, eu transmiti um programa ao vivo daí e fiquei impressionado com os depoimentos dos produtores, empresários estrangeiros com relação à qualidade, né, do Gran Legado, do Maison Forestier, dos nossos vinhos aqui. Eles saíram daqui impressionados com a qualidade, né? Isso inclusive aconteceu aqui nesse espaço onde que eu estou agora transmitindo, filmando, que é uma adega que a gente tem aqui dentro da empresa, onde tem também algumas barricas, alguns espaços de processo, mas também tem um espaço para eventos. Isso acho que foi em 2018 ou 2017, mais ou menos. E foi o Congresso Internacional da OIV, a primeira vez que ele aconteceu na América Latina, inclusive. Exatamente. E, obviamente, primeira vez aqui no Brasil. Então, aqui estiveram as grandes autoridades técnicas, econômicas e políticas do vinho do mundo, a OIV, que é a Organização Internacional da Uva e do Vinho, digamos que é a FIFA do vinho, né, a nível do mundo, é a organização que ordena toda a produção mundial. E realmente, para muitos desses grandes executivos, foi a primeira oportunidade de estar fisicamente aqui no Brasil. Até então, que eu achei interessante é o seguinte, que os nossos enólogos aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, não ficam devendo absolutamente nada para ninguém lá fora, enólogos lá fora, né? A qualidade dos nossos enólogos aqui é muito grande, né? Sim, hoje não só a parte técnica de profissionais, de conhecimento, mas também a própria tecnologia de elaboração de vinhos e, consequentemente, também o trabalho nos vinhedos, são condições que estão universalizadas, né? O que se produzia lá na Europa de uma forma exclusiva, hoje não é mais segredo. Então, aqui no Brasil, a gente tem acesso a todos esses conhecimentos, as universidades, todos os centros de pesquisa do vinho do mundo, são acessíveis também aos enólogos brasileiros, aos profissionais que trabalham aqui no Brasil, e é possível, assim, ter uma equiparação de recursos, pelo menos, e realmente fica na natureza o diferencial de um país para o outro, de uma marca para outro, de um vinho para outro, que é o trabalho que se faz lá no campo, de uma uva com um perfil mais maduro, com um perfil mais ácido, com pH mais alto, mais baixo. Essas são as pequenas sutilezas que vão diferenciar uma empresa, um produtor, uma região da outra. Mas todos os recursos estão acessíveis a todos. Christian Bernardi, enólogo do Grupo Tecnovin, Gran Legado, Maison Forestier. Mais uma vez, muito obrigado. Vou fazer um convite para você, viu, Christian? E para os nossos telespectadores aí. Comemore a vida com o espumante Gran Legado Maison Forestier, o espumante mais premiado no exterior. Permita-se com Gran Legado Maison Forestier. Intervalo e já voltamos com Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem e no Zafari você encontra Gran Legado Maison Forestier. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. De janeiro a novembro de 2020, o Rio Grande do Sul comercializou 223 milhões de litros de vinho no mercado interno, um crescimento de 25% em relação a 2019. Os espumantes também estão em alta.
As vinícolas chegaram a ter um crescimento de mais de 20%, como explica o enólogo da vinícola Garibaldi, Ricardo Morari. Nós entendemos que os meses de verão são os mais atrativos, né, para consumir um espumante, que é uma bebida leve, tem um bom frescor. E essa é a dica para quem espera a colheita deste ano: apostar nos espumantes e nas bebidas mais frescas. Não somente para as festas de final de ano, mas que se torne um hábito que as pessoas consumam, né, durante os outros meses do ano também. Estamos de volta, lembrando que você nos acompanha também na Rádio Bandeirantes e no canal YouTube Live News RS. Conosco também, no programa de hoje, o presidente Hermínio Ficanha, presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul, a FECOVINHO. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, boa tarde a todos que nos acompanham aí. Estamos à disposição. Muito obrigado. Como é que está o setor neste momento que nós estamos enfrentando aí, essa experiência inédita da Covid-19, presidente Hermínio? Muito preocupado realmente, viu? A situação realmente é muito crítica, uma preocupação muito grande, né? Estamos aí praticamente esta semana finalizando uma safra, estamos entrando num momento muito delicado da pandemia e realmente isso traz uma preocupação muito grande para todo o setor, né? Eu sempre tenho dito, vai ser um ano muito mais difícil do que foi 2020, principalmente porque eu imagino que vamos ter dois cenários neste ano aqui. Um primeiro semestre com muita restrição, que é o que nós estamos observando aí em decorrência desta pandemia, e talvez um segundo semestre com um pouco menos de restrição, mas não muito diferente também. Então, há uma preocupação muito grande de todas as indústrias, de todas as cooperativas, o que vai acontecer agora nos próximos meses, né? Mas vivemos um momento muito delicado. Presidente Hermínio, as pessoas em casa não estão bebendo mais, principalmente aqueles que gostam do lockdown, que pode ficar em casa com bons salários, enfim, que realmente são os grandes consumidores. Não aumentou o consumo de vinhos e espumantes? Sem dúvida, esse foi um dos grandes diferenciais que ocorreu o ano passado. 2020 foi impulsionado muito em decorrência deste fator, onde as pessoas, em razão da pandemia, da questão do fique em casa, do isolamento, o pessoal começou a fazer mais refeições em casa e, por sua vez, claro, acompanhado com um bom vinho, né? Um bom espumante. E realmente, o vinho, por nada, ele não se tornou aí o companheiro da pandemia, né? Então, esse foi um dos grandes diferenciais que 2020 nos ajudou aí a melhorar a nossa participação no mercado. Claro que também tivemos um outro aditivo muito importante, e isso precisamos deixar claro, que foi uma grande safra, né, em termos de qualidade. Talvez a maior da história, né? Por nada, ela não ficou conhecida como sendo a safra das safras. E é o que nós vamos imaginar e estamos esperando agora, em razão de cada vez mais esse isolamento, em função dos protocolos sanitários, você tem aí bares, restaurantes, a maioria impossibilitado de abrir, de funcionar. Então, a tendência é realmente essa, que continua ao longo deste ano aqui ainda este consumo a domicílio. E a safra? Vai passar o quê? Vai ultrapassar esse ano, vai ultrapassar aí 200 mil toneladas? As cooperativas finalizamos uma reunião virtual recém com as cooperativas, que são 5 cooperativas que congregam a FECOVINHO, que é a federação, né, que representa política e institucionalmente. Então, fizemos um levantamento, muito embora alguns retardatários que estão entregando amanhã ou segunda-feira, mas são volumes muito insignificantes, fechamos em 210 mil toneladas, viu? Já confirmado isso, embora não tenhamos os números oficiais, mas isso, pelo levantamento preliminar das cooperativas, chegamos a 210 mil toneladas nesta safra de 2021. O senhor deve ter, obviamente, como presidente da cooperativa, relação com outros países, né?
com a Europa, com a América do Sul, com o Canadá, com os Estados Unidos, enfim, com a Ásia. Qual é a previsão deles também dentro desse processo, dessa experiência inédita que nós estamos vivendo com a Covid-19 para o setor vitivinícola? A Europa 2020 enfrentou um problema muito sério, né? Porque o consumo ele foi reduzido drasticamente. Não que o pessoal da comunidade europeia passou a consumir menos vinho. Na verdade, era um consumo que se dava por conta do turista que se direcionava para a comunidade europeia. Então, realmente, tiveram dificuldade, teve uma sobra muito grande de vinho aí, tiveram, inclusive, que destinar este produto ou para álcool gel ou para álcool combustível, né? Claro que a União Europeia tem uma diferença muito grande em relação ao Brasil, em decorrência dos incentivos fiscais que eles ganham lá, né? Hoje, coisa que a indústria brasileira, infelizmente, não tem, né? Mas isso aí, para nós, com certeza, é uma preocupação muito grande, porque no momento em que as coisas voltarem, digamos assim, a uma regularidade, existe a possibilidade, e esse é o grande temor da indústria aqui do Brasil, que haja uma avalanche de entrada de vinhos importados. Até porque mesmo com a variação cambial que nós estamos tendo hoje, janeiro e fevereiro deste ano, se comparado com os mesmos meses de 2020, percebe-se um crescimento acima de 30%. Então, sinal de que realmente está havendo aí um movimento muito forte na importação de vinho, mesmo ao preço que ele chega aqui pela variação cambial hoje presente, né? Deixa eu colocar na nossa conversa, no nosso encontro aqui, agradecendo a gentileza, o presidente da Uvibra, União Brasileira de Vitivinicultura, Deonir Argenta. Bem-vindo, seja bem-vindo conosco aqui, é um prazer tê-lo na tela da Band. É um prazer eu estar com vocês e estender um abraço a Milton, seu companheiro de todos os dias, eu ficando aí da Cooperativa Aurora, que é um grande consultor do vinho, diríamos assim, do vinho nacional. Como é que está avaliando esse momento que nós estamos vivendo aí, com essa experiência inédita da Covid-19, na sua avaliação? Eu até conversava aqui no início do programa com o enólogo Christian Bernardi e falava de um evento que foi o maior evento e pela primeira vez na América do Sul, e eu até transmiti um programa ao vivo direto da sede do Grand Legado Maison Forestier, que foi uma reunião com os empresários e empreendedores do setor do mundo inteiro, né? E ali eles elogiavam muito os produtos aqui brasileiros, especialmente do Rio Grande do Sul. Diante dessa experiência inédita que nós estamos vivendo agora, presidente Argenta, como é que a visão, qual é a visão que o senhor tem e o que o senhor pode nos falar sobre esse setor tão importante? Olha, o que nós podemos falar é que nos últimos 10 anos nós tivemos uma evolução muito grande nas vinícolas em termos de tecnologia, no qual podemos tranquilamente falar que nós equiparamos ao mundo do vinho em tecnologia. E também teve uma conscientização junto aos produtores, né, em fazer com que eles pudessem produzir melhor qualidade em uvas. Então, nesses dois aspectos, nos ajudou bastante a qualificar o nosso produto. Hoje, indiscutivelmente, os nossos vinhos e os nossos espumantes, eles estão dentro dos níveis mundiais. Então, isso nos dá uma tranquilidade, quando se fala de vinho nacional, nós temos a tranquilidade de falar que temos vinhos de qualidade e podemos sim comparar com os vinhos do mundo. Principalmente os espumantes, não somos o primeiro, mas somos o segundo, dito pelo mundo, entre os melhores do mundo. Então, isso também nos traz também uma grande satisfação, porque a gente mostra que realmente essas duas coisas, de inovação da indústria e que o produtor também produzindo qualidade, a gente buscou, né, em fazer os belos produtos. Isso aí, então, em questão de produto, nos deixa um pouco tranquilo. Em questão de mercado, agora o ano que passou foi um ano totalmente atípico e agora estamos começando um outro ano, né, também totalmente atípico, que a gente não sabe, como o próprio Ficanha estava conversando contigo, a gente não sabe realmente o que poderá acontecer nesse ano. O ano passado nos trouxe uma surpresa, exatamente dia 17, quando tivemos o mesmo caso, né, o primeiro caso do Covid no Brasil.
nós paramos o setor para vermos o que poderia estar acontecendo, porque nós estávamos fazendo com que um movimento para termos uma evolução nas nossas vendas. E aí, quando chegou em março, né, sentimos num negócio bastante acuado. Diz, bom, agora então foi tudo água abaixo. No entanto, passando abril e maio, a gente observou que começou a evoluir um consumo que nós estávamos se questionando de que forma estava acontecendo. E isso foi até o fim do ano e trouxe realmente um consumo acima da linha, totalmente imprevisto, que tivemos inclusive dificuldade até de entregar os pedidos por questões de matéria-prima e especificamente garrafas e caixarias. O senhor também é produtor, né? Eu lhe pergunto... diante das expectativas de clima, tudo que nós tivemos aí no último ano, qual é a avaliação que o senhor faz em termos de colheita da uva e também no campo científico, tecnológico, o avanço das empresas e a qualidade dos nossos enólogos aqui, presidente Argenta? Bom, temos várias coisas. O ano passado tivemos, a gente rotulou como a safra das safras em qualidade. Esse ano também nós temos a safra das safras em quantidade, entendeu? Então nós temos duas coisas aí. No entanto, esse ano começamos uma safra com clima bom, né? Depois, no meio da safra, tivemos um pouco de chuvas, isso aí nos prejudicou um pouco, e no final da safra tivemos também um clima bom. Temos uma safra boa em qualidade, com certeza teremos bons vinhos, né? Jamais comparados do ano passado, porque como a gente fala em safra da safra, o ano passado foi uma exceção, né? Mas temos tranquilamente fazer bons vinhos. Quanto à parte técnica que tu comentaste, sem dúvida nenhuma, também é uma das partes que vem, né, fazer, vamos falar, o tripé do segmento uva, indústria e tecnologia em termos de máquina, mas também em tecnologia que os nossos enólogos foram buscar. Teve enólogos, inclusive, que fez estudos em outros países e trouxe tecnologias aqui para o Brasil. Então, isso tudo em conjunto faz com que realmente nós tenhamos belíssimos produtos a oferecer aos consumidores brasileiros, né, em termos de vinho e espumantes. Bom, eu vou fazer um intervalo aqui, mas eu vou deixar uma questão já para os nossos dois convidados, tanto o presidente Deunir Argenta como o presidente Hermínio. A resposta depois do intervalo. Pela qualidade, né, das uvas, pela qualidade dos enólogos, pela qualidade dos investimentos no campo científico e tecnológico dos empreendedores, eu acho, e aí eu vou deixar para os senhores responder depois do intervalo, que o que atrapalha muito o setor é o Estado, é o governo estadual, federal, com essa carga tributária que é um labirinto e que aí deixa a concorrência num processo desigual. Qualidade dos nossos produtos é indiscutível. Nossos vinhos e espumantes hoje são reconhecidos no mundo inteiro. Mas o grande problema que nós temos é a carga tributária e a falta de sensibilidade do poder público neste momento. A gente faz um intervalo rápido, voltamos com Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem, e também com a presença do Luiz Augusto Lara. Já em seguida, depois do intervalo. Aquele gosto saboroso que sentimos quando tomamos uma taça de vinho depende da vindima, também conhecida como colheita. Essa parte do processo de fabricação é que garante a qualidade da bebida. Por isso, essa é a maior preocupação dos produtores. Como Loreno Cristófoli, que tem uma propriedade familiar em Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha conhecida como a Terra dos Vinhos. E ele espera que esse período do ano traga uma safra ainda melhor do que a de 2020. As primeiras uvas que já foram vinificadas, ela teve um teor de doçura muito alto. Esperamos que continue mais e eu acho que vai ser um ano fantástico que nem o ano passado.
Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes e pelo YouTube. Olha, coloque aí Live News RS. Lembrando que o nosso programa é transmitido aqui na Band TV, né? E você está assistindo agora, sábado, domingo, depois do Canal Livre, na Rádio Bandeirantes também, né? Na Rádio Bandeirantes também. E pelo YouTube você coloca aí Live News RS. Luiz Augusto Lara, conosco aqui, eu estou conversando, está na tela conosco aí o Hermínio e também o Argenta, e já esteve no início do programa conosco um grande enólogo, o Christian Bernardi, do Gran Legado Maison Forestier. Vou te fazer um convite. Comemore a vida. Presidente Argenta, fazer um convite para o senhor. Presidente Hermínio, vou fazer um convite para o senhor. Comemore a vida com Gran Legado Maison Forestier, o espumante brasileiro mais premiado no exterior. Permita-se com Gran Legado Maison Forestier. Estou fazendo um comercial para o meu amigo, querido amigo, que eu quero também, neste momento, transmitir a minha solidariedade, o meu carinho, né, pelo falecimento da sua mãe, o José Carlos Stefelon, que é uma figura fantástica, e a Vera Stefelon, do grupo Tecnovim. Seja bem-vindo, Laura. Olha, muito obrigado, eu vim acompanhando aqui e, primeiro, prazer poder contar com tão ilustres presenças no nosso programa. Mas uma coisa me chamou a atenção, Milton. Até março, abril do ano passado, o consumo de vinho, né, no Brasil, início da pandemia, ele deu uma parada, uma trancada, né, na safra excepcional. Só que a partir de maio, junho, julho, agosto, setembro, aumentou, ou seja, aumentou o consumo de vinho na pandemia. As pessoas estão consumindo mais vinho na pandemia, foi isso que eu entendi. Eu gostaria só que fizesse essa complementação para nós entrarmos na questão da carga tributária, que ela é fundamental também em relação aos países do Mercosul, para nós entender por que às vezes o vinho gaúcho é mais caro do que o vinho chileno, que o vinho argentino, mas antes eu gostaria de saber isso, porque foi dito aqui, mas me parece que está havendo um aumento do consumo de vinho durante esse momento de pandemia, essa coisa fica em casa, e, enfim, é isso mesmo ou não tem nada a ver com a pandemia? Acho que o Argento aqui... Ou foi o Argento, não sei. Vou responder. Pois não. Ok. É exatamente isto, viu? Os primeiros 3 meses do ano passado, antes da vinda da pandemia, ou quando se começou a falar em pandemia, se mantinha aí aquela normalidade ao redor de 1,8, 2 litros per capita. Realmente, a partir do momento que veio a pandemia, o fato de o pessoal conviver mais de casa, ficar mais em casa, fazer alimentação dentro de casa, isso realmente trouxe uma possibilidade de o pessoal experimentar. E como foi uma safra excepcional em termos de qualidade, isto agregou e deu mais uma oportunidade ao consumidor e entender de que efetivamente ele estava consumindo aí um belo de um produto, porque ainda existe aí um certo receio muitas vezes quando se ia para um bar, para um restaurante, de pedir um vinho brasileiro. Era muito mais elegante você pedir um vinho estrangeiro. Hoje não, isso aí já praticamente já se desmistificou isto, né? Então, na verdade, as pessoas passaram a valorizar mais o produto nacional. E aí entra o trabalho muito forte de todas as entidades do setor vinícola, e não só no setor vinícola, né? Praticamente como um apelo de que efetivamente hoje o Brasil tem capacidade e condições de produzir produtos excepcionais. Aí está o exemplo do vinho de espumante, onde o Brasil, a indústria brasileira, a indústria gaúcha aqui,
ela é seguidamente agraciada em concursos internacionais, sinal de que efetivamente os nossos enólogos, como bem se referido aí pelo presidente Alvibra, a tecnologia que foi levada para dentro das indústrias hoje, as empresas brasileiras e gaúchas aqui estão muito bem preparadas para produzir qualquer produto hoje que o mundo inteiro consome, né? Só para quantificar, 1,8 era antes da pandemia, agora ele praticamente passou a 2,78. Isso por mês? Isso por qual? Isso pessoas anos. Pessoas ano. Pessoa ano. Você considera acima de 18 anos, né? Sim. Então, e agora nós estamos falando mais ou menos de um universo de 180 mil pessoas. Estamos considerando aí 2,78 litros per capita ano, né? Opa, o pessoal é 1 litro a mais na pandemia. Praticamente. Quase que dobrou. É um belo salto. Mas, na verdade, é assim, ó, se nós olharmos os últimos anos, o vinho nacional, já o volume que se atingiu 2020, com um crescimento fantástico de 56%, 57%, em 2013 praticamente já se vendia este volume. O produto nacional, o vinho nacional, perdeu espaço nesses últimos anos, porque ele vinha decaindo e vinha crescendo muito forte o vinho importado. Então, na verdade, acabamos recuperando uma parte desta fatia. Por isso que temos que comemorar, sim, mas também nós temos que ter um cuidado, uma cautela, porque é um momento pontual, nós temos agora que entender como o mercado vai se comportar neste ano. Com certeza, esta pandemia nos ensinou e hoje a indústria está muito mais preparada para enfrentar o mercado, mas a gente tem que ser inteligente e estar atento ao movimento do consumidor, porque isto há uma mudança muito forte e repentina. Então, as empresas, as indústrias têm que estar preparadas, têm que estar de olho no movimento do consumidor para poder dar essa atenção imediata, né? Bom, mas tem uma questão que efetivamente ela empurra o consumo ou não, né? Que é o preço. O dólar, o aumento do dólar incentivou o consumo local. Sim, o aumento do dólar, né, aumentou o preço do vinho importado. Agora, mas nós temos... Sim. Pois não. Eu só queria fazer uma pergunta para o presidente Argenta. Sim. Presidente, o senhor prefere o vinho da vinícola Argenta ou do Miolo? Olha, os dois são bons. Pode ser Aurora, pode ser Aurora. Aurora. Pode ser o Gran Legado, o Maison Forestier. Pode ser Aurora também. A Aurora também. Sendo o vinho brasileiro, todo ele é bem-vindo, né? É isso aí. Então, descontrair um pouquinho. É que o Milton sabe como é que é. Ele sempre faz a pergunta e deixa o cara esnucado, né? Mas a verdade é essa, né? O vinho gaúcho, de modo especial, a qualidade cresceu demais. Mas eu queria saber, presidente Argenta, e nós todos aqui, quem está em casa nos acompanhando, por que muitas vezes o vinho da mesma qualidade, o argentino, o uruguaio e o brasileiro, e nós ainda temos o vinho argentino e uruguaio, né, mais competitivo em termos de preço. Claro que agora nós estamos vivendo aí uma excepcionalidade que o dólar disparou, então meio que está se equivalendo. Mas, regra geral, o preço é maior. O que é? É a carga tributária? São os impostos aqui? Ou é o incentivo que existe para o vinho uruguaio, argentino, chileno, o vinho do Mercosul, e que aqui deixa, digamos assim, uma concorrência desleal para o vinho gaúcho? Eu acho, viu, Lara, desculpa interromper, presidente, só para fazer um gancho. Além desse problema, desse labirinto da carga tributária que o Estado brasileiro não ajuda o empreendedor, nós temos também um problema seríssimo de logística, né? Que acaba também aumentando o custo, né? Então, presidente Argenta, por que essa disparidade de preços aí em relação ao vinho do Mercosul? É mais fácil plantar e produzir vinho no Uruguai, na Argentina? É mais barato do que aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil? Eu te responderia, são as duas coisas quando tu fala em questão de preço e em questão de subsídio.
nós temos políticas totalmente diferenciadas. Aqui no Brasil, nós temos exatamente o nosso produtor, o nosso agricultor e a indústria, ela entra no mercado como uma indústria qualquer, não existe subsídio nenhum, entra para um custeio, por exemplo, para um produtor, ele praticamente paga um juro normal de mercado, a indústria 100% vai buscar esses recursos normal, então não temos nada de incentivo. Contrapartida, esses outros países, eles têm esses incentivos fiscais, eles têm, inclusive, até a Europa, ela investe até dinheiro a fundo perdido, dá para os produtores, ou dá até para alguma indústria que queira se instalar e se modernizar, faz o financiamento, dá X valor, né? Desse valor volta, em questão de 10, 20 anos, 50%, desde que ela vai fazendo todas as suas normas que foram pré-destinadas, e os outros 50% não precisa nem devolver. Então, nós temos essa parte que também, ela realmente se torna uma desigualdade em questão de competição, começando pelo início. Segundo, os vinhos que entram no Brasil, praticamente 90%, 95%, entra no Brasil em torno de $1,50, não chega a $2. São vinhos muito baratos. São os vinhos que, por exemplo, nos outros países, são os vinhos de mesa, são os vinhos mais de custo-benefício mais baratos que tem. No entanto, vindo para o Brasil, aí é o que o Ficanha comentava, se chama o preconceito do vinho nacional. Tendo uma garrafa de vinho que não esteja escrito em nome brasileiro, ela tem, numa mesa dá a impressão que dá uma elite. Né? Porém, ao longo do tempo, agora nos últimos anos, vamos assim dizer, nós estamos conquistando o nosso mercado pela qualidade. Então, nós temos uma competitividade bastante grande nesse sentido em preço de custo do produto. No entanto, também, nós aqui no Brasil pagamos por ser brasileiros, por produzir no Brasil. A nossa carga tributária ela é incalculável em qualquer país produtor de vinho. Né? Nós pagamos muito imposto. Inclusive as políticas estaduais, que divergem de uma e de outra, nos valores que são absurdos. Por exemplo, as STs que tem hoje em alguns estados, é proibitivo, né? Um vinho saindo daqui, por exemplo, indo para Minas ou para Rio de Janeiro, que são dois estados mais próximos, que são bons consumidores de vinho, praticamente tu dobra o preço. O vinho que sai daqui a 10 e tu tem que pagar impostos antecipados, que é o ICMS, taxado sobre um valor que já estão destinando a esses estados, ele chega a R$20. Estou dando um número assim redondo para vocês entenderem. Quase chega a dobrar em termos de carga tributária. Dobra o preço. É mais barato produzir vinho na Bahia em relação à produção de vinho no Rio Grande do Sul? Ou a carga tributária, os incentivos são os mesmos, presidente? Lá a gente sabe que lá na Bahia houve bastantes incentivos, né? Desde grandes propriedades que quem quisesse investir e até mesmo que tenha facilidade de produzir grandes vinhedos, aí tu diminui o custo e até o governo dá grandes incentivos, né? Isso a gente já sabe. Hoje eu te diria, é mais vantajoso produzir na Bahia, porque lá tu consegue produzir quantidade, o clima é favorável, né? E o próprio governo tem incentivos diferenciados. Porém, a única diferença que tem é a questão da qualidade. Qualidade, eu digo, não qualidade do produto. Tem vinhos, por exemplo, que nós produzimos aqui, com uvas que são daqui, elas não tem como tu produzir lá, questão climática. Então, essa é a única das vantagens que nós temos, que produto que a gente produz aqui, que tem acidez, são produtos que lá não se consegue produzir uvas nesse nível. Lá é mais preparado para produzir uvas de mesa para ser vendido para exportação, mas já tem vinícolas muito fortes que já estão investindo lá e já estão começando a fazer vinhos, principalmente espumante. Eu quero saber se os senhores acham, Lara, você e os nossos convidados, o nosso Hermínio e o Argenta, eu descarto qualquer dessas três hipóteses que eu vou colocar para os senhores aí. Mas eu queria que os senhores avaliassem. Eu prefiro ficar com os vinhos aqui, o Gran Legado Maison Forrester, o Agenta, né, o Miolo, a Aurora. Mas aqueles vinhos do STF, do Lula, do Sérgio Cabral, como é que é aqueles vinhos aí? Vocês já provaram aqueles vinhos? É melhor do que os nossos ou não,
O vinho do Sérgio Cabral, o vinho do Lula, o vinho do STF com lagostas, hein? Uma coisa eu digo, Milton, tranquilamente. O que eles têm de diferente é no preço, entendeu? Porque lá os vinhos são muito mais caros que os nossos. Agora, quanto à qualidade, nós teríamos que abrir e comparar com os nossos, mas a segurança que nós temos é que aqueles vinhos são muito mais caros que o nosso. Com certeza. O Milton não estava se aguentando, ele não se aguenta. Só para contribuir. Mas tu acha que não é bacana botar aqueles guardanapos na cabeça, tudo lá na França, bebendo aquele vinho, aí depois o cara pega 300 anos de cadeia. Mas tem um problema. O cara faz isso, mas depois vai para cadeia. Então é isso aí, né? É preferível nós tomar o nosso vinho gaúcho, grande qualidade, da melhor qualidade, e que também não tem esse perigo, não tem esse rolo. Mas eu queria aproveitar que eu estou aqui, além dos convidados aqui que conhecem muito sobre a matéria, né? E nós estamos aí nessa super safra, né? E também debatendo a questão do consumo do vinho, que aumentou bastante no Rio Grande do Sul, imagino que no Brasil também. Mas nós temos a nossa plateia virtual. Ah, sim. E a nossa plateia virtual está em casa, nos assistindo. Aqui a Graça. A Melina de Livramento, Márcio Vasconcelos, Gessi, Jaqueline, pessoal aí que bebe um vinho. O Anderson. A Vitória, Langer, a Graça, um vinho espumante. O Bolinha lá de Barra do Ribeiro, olha lá, o Bolinha também gosta de um vinho. E a Karine, Roberto. Vem cá, gente, quem toma vinho aí, quem gosta de um vinho, por favor, levante a mão aí, a nossa plateia virtual. Vamos dar uma olhada ali, ó. Eu quero saber o seguinte, Graça, Melina, 2, consumidores de vinho, Bolinha, 3... Levantou quem gosta de vinho. Agora levanta as duas mãos quem gosta de espumante. As duas mãos. Champanhe, espumante. Olha aí, ó. Bom, o pessoal está consumindo mesmo espumante aí. Então, gente, olha, realmente é um momento importante para o Rio Grande do Sul, né? Nós estamos passando um momento muito difícil, mas as coisas precisam andar, precisam continuar. Por isso, o programa de hoje é dedicado a um dos principais setores da economia gaúcha, que é a vitivinicultura. Milton, tu tá dentro desse consumo de 2,8 litros de vinho por ano, ou tu ainda não chegou nessa? Eu estou no consumo, se fizer a pesquisa, do espumante. Do espumante. Eu não sou muito... eu sou mais espumante do que vinho. Brut, Moscatel ou Rosé? O Rosé da Maison Forestier, o Gran Legado, é algo assim, eu não vi nada igual. É mesmo? Eu não conheço nada igual. Estou fazendo a propaganda aqui porque realmente o Maison Forestier Gran Legado é um espetáculo. Eu não sei se o presidente Argenta já saboreou, provou, e o Hermínio também. O Rosé, ali, ó, ele está fazendo com a cabeça, o Hermínio está concordando comigo. E o Argenta também. Então, nós temos grandes espumantes no Rio Grande do Sul, realmente tomando conta do Brasil e do mundo. Mas nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Fique aí, porque agora dicas de vinhos, de uvas, gaúchos. Quais são as melhores uvas para espumantes? Quais são as melhores uvas para vinho tinto e para vinho branco? Fica aí que nós já vamos dar essa dica com quem entende. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Aqui, Milton Cardoso, no WhatsApp. Estamos de volta com Live News. Ao vivo. Ele está ali querendo responder já os comentários aqui. Não, eu estava buscando aqui, sabe o que é as fotografias que eu fui colher uva,
para uma safra do Gran Legado Maison Forestier com a minha esposa, com o José Carlos Stefenon, com a Suzane Stefenon, a esposa do José Carlos, desembargador Sérgio Chaves. Um baita programa Sim, mas mesmo, uma né? tarde de macacão, colhendo E as uva. vinícolas têm esse passeio, Colhendo tem uva. essa atividade, né? O pessoal vai lá com a família. Mas eu queria saber aqui, nós temos ainda 10 minutos de programa e agora que nós já discutimos a questão econômica, né? Consumo, impostos, vamos às dicas e vamos assim para que as pessoas possam entender. Vinho não é uma coisa que... vinho é vinho. Não é vinho, é vinho. Tem vinhos e vinhos. No Rio Grande do Sul, a gente sabe assim, por exemplo, vinho chileno, se destaca o Carmener. Vinho uruguaio, bom, se destaca aí Taná, Merlot. Fica, tu vai fazer propaganda dos vinhos estrangeiros Não, aqui? rapaz, Vamos detonar os vinhos estrangeiros. Deixa eu tomar mais um golinho aqui, deixa eu molhar o bico, como dizia. Vinhos gaúchos. Então, pedi aos dois representantes aqui da vitivinicultura gaúcha, na sua opinião, né, na opinião de cada um de vocês, vinhos tintos gaúchos. Vamos começar pelo tinto, depois nós vamos no branco e depois no espumante. Agora, dicas para quem está em casa. Bom, sábado, né, ou domingo, final de semana, almoço na família, eu quero tomar um vinho tinto gaúcho. Qual a melhor uva? Qual a uva mais recomendada? Qual a uva em que o Rio Grande do Sul vem se destacando mais em termos de vinho tinto que vocês aconselhariam a compra aí? Né? Todos, mas qual o mais forte no Rio Grande do Sul? Vamos lá. Eu falo do vinho tinto, eu falo... eu o vinho tinto da Argento, está cortando um pouquinho, Argento. Eu vou pedir que tu repitas, tu vais falar do vinho tinto e cortou um pouquinho, porque é por internet a nossa transmissão, às vezes ela corta. Qual é a dica de uva para vinho tinto gaúcho que tu vai dar para nós hoje aí? Sem dúvida nenhuma, a uva mais que está se adaptando hoje no Rio Grande do Sul é o Merlot. Hoje nós temos belíssimos vinhos Merlot, como tu disseste, é onde que a gente vai se identificar, né, como um vinho tinto no Brasil. Merlot, e a gente tem um clima até uma... que estão aparecendo, Cabernet Franc também uma belíssima uva que está vindo agora, está se fazendo bons vinhos com Pinot Noir, sim, né? Sim, mas tem a ponta, tem o que vem, mas por exemplo, a Argentina se destaca no Malbec. Então nós vamos se destacar no Merlot. Nós vamos nos destacar no Merlot, sendo que, obviamente, com outras cepas com qualidade também. Perfeito, é isso que eu queria Vamos ressaltar. lá, vinho branco. Quem é que dá dica de vinho branco aí e espumante? Espumante é mais difícil. Sem dúvida, vinho branco aí, nós vamos pela rainha das variedades, que é o Chardonnay, né? Esse é o top, digamos assim, e se adaptou muito bem na nossa região, na região serrana aqui, e mesmo na campanha, né? Então, um vinho excepcional aí, para termos aí uns vinhos brancos, né? Chardonnay é um vinho mais leve, mais aromático, né? Me parece que ele é um vinho assim, que também as mulheres também gostam de tomar, serve para homem, para mulher também, porque tem coisas assim, né? A coisa de espumante, homem gosta de tomar espumante brut, mulher gosta de tomar moscatel, e o Chardonnay, essa uva aqui, com muita qualidade, uva branca estamos produzindo aqui, ela também agrada aí gregos e troianos, homens e mulheres aí, me parece também, né? Com certeza. No mesmo caminho, a gente vê o vinho rosé crescendo a cada ano, principalmente agora, nesse último ano, por conta da pandemia, e, na verdade, é um vinho já que ele é consumido até mais pela classe feminina, mas não só pela classe feminina, mas é um produto que também vem crescendo muito, o vinho rosé, né? Sabe que um dia desses, numa viagem que eu fiz a Portugal, eu visitei umas vinícolas para ver diferenças e semelhanças daqui. E aí um dos vinhos era o vinho feminino.
Eu disse, mas como vinho feminino? Por que vinho feminino? Vamos provar. Ele era uma uva quase que como Chardonnay, era uma uva muito semelhante a um Chardonnay. Eu disse, tá, mas e por que feminino? Disse, não, porque é o seguinte, ó, o homem, né, toma vinho mais forte, toma vinho mais encorpado, e gostaria que as mulheres, que a sua companhia, pudesse tomar vinho junto com ele, mas um vinho muito encorpado, as mulheres têm dificuldade. Então, está saindo muito o vinho feminino, como ele colocou ali, não era bem esse o nome, mas era um vinho que sugeria serem para as mulheres, porque o homem até toma um vinho que as mulheres gostam, até para poder ter uma companhia para tomar vinho. As mulheres têm dificuldade de tomar um vinho muito encorpado. E eu sei que esse marketing em cima de um vinho que era muito parecido com o nosso Chardonnay, estava fazendo esgotar as garrafas, porque muito homem comprando o tal vinho feminino para poder tomar com a sua companheira, né? com o seu par. Vamos lá, espumante. Agora mais uma dica de espumante. É comigo. Espumante, eu sou um craque em espumante. Aí, tu toma rosé, tu sabe qual é a uva? Antes de falar no espumante, só perguntar para os nossos convidados sobre, eu não sei se é folclore ou não, mas dizem que o teor do álcool, do vinho, não pode estar abaixo de 13. Se estiver abaixo de 13, o vinho não é bom. Isso é verdade? Não é verdade. Existe uma legislação que disciplina aí o teor de álcool, né? Não que ele abaixo disso seja um vinho ruim, não, muito pelo contrário. Depende, digamos, das características do vinho, né? Um vinho mais leve, um vinho mais jovem e tal. Um vinho mais de guarda, com certeza. 13 graus, 14 graus, ele tem a previsibilidade de ter uma duração maior, né? Bom, vamos lá então. Nós temos 2 minutos Para só complementar, Lara, do Ficanha, o sinônimo do álcool no vinho não significa qualidade, porque muito ali atrás as pessoas tomavam o vinho pelo álcool, vinhos que ultrapassavam 15, 16, eles diziam, aqui vamos tomar o vinho. Não é verdade, o vinho ele é um conservante, né, do vinho natural, mas ele não é um significado de qualidade, né? Então, o senhor deve estar com... O senhor é jovem, deve ter mais ou menos uns 50 anos, o nosso Hermínio também. Os senhores já tomaram, quando eram jovens, o vinho do padre? Sim, era um vinho rosé, muito simples. Esse vinho, ele girava em torno de 11 graus por aí. 11 a 12 graus. Era um vinho feito bem levezinho para a missa. E o Milton ainda botava açúcar e dava uma mexidinha no vinho para ficar tipo suco de uva. Mas olha aqui, nós estamos encerrando... E tocava o sino na sacristia, viu? Tocava o sino na sacristia. Para encerrar, então, a dica dos melhores espumantes no Rio Grande do Sul, que realmente se destaca no mundo com seus espumantes. Então, nós temos aí rosé, nós temos moscatel, nós temos brut, muitas variedades. Mas a que mais se destaca em termos de mercado internacional, qual é? Olha, para o moscatel, eu diria sem sombra de dúvida, nós temos aí o moscato, já o próprio nome já é característico, né? Nós temos o moscato aí, que ele é fantástico hoje, e a gente tem visto aí a maioria das empresas ser agraciadas em concursos internacionais pela excelência do produto, né? Então, o moscato para o moscatel, sem sombra de dúvida, é o caminho. Então, tá aí a dica, Milton, muitas cepas, muitas variedades no Rio Grande do Sul, mas a top de linha para vinho tinto é Merlot. Depois vem Cabernet Franc, Pinot Noir e outras cepas e outras variedades importantes. Mas Merlot é top no Rio Grande do Sul, vinho gaúcho. Vinho branco, Chardonnay. Chardonnay não tem como errar, não fica atrás de vinho branco argentino, chileno, né? E o nosso espumante, né? Eu gosto muito do espumante Brut. Não tinha tomado a moscatel, mas depois dessa dica, final de semana, eu acho que eu vou chegar perto desse consumo de 2,8. Não chega perto do
Grand Legado Maison Forestier Rosé. Não chega tá perto. Bem, tá bem. Não, é a opinião minha. Mas tem que minha tomar opinião. esse final de semana. Então, gente, um bom final de semana. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado aqui aos representantes da vitivinicultura gaúcha, que vocês tenham um ano muito profícuo, que o mercado possa aquecer ainda mais, que essa pandemia, se Deus quiser, logo, logo estará passando e estaremos todos aí retomando a nossa economia. Milton, mais uma vez, mais um programa. Muito obrigado Juntos. pela parceria. Vamos lá, estamos encerrando o nosso Live News deste final de semana. Fica por aqui, até a próxima semana na tela da Band.